Natal não é um dado. É um evento eterno que acontece dentro do homem. Nesta palestra profunda, Neville Goddard revela um dos ensinamentos mais revolucionários do cristianismo místico. Cristo não nasce em Belém, ele nasce em você. Aqui, Neville desmonta a ideia de um Cristo externo, histórico ou separado do homem, e aponta para a única verdade libertadora, que Cristo está oculto no coração humano, aguardando ser despertado. Se Cristo não nasce em nós, diz Neville, todo culto externo é vazio. Mas quando esse nascimento acontece dentro do homem, tudo muda. A morte perde o poder, o medo se dissolve, e o homem desperta para sua verdadeira identidade divina. Isto não é um ensinamento intelectual. É uma experiência viva, impossível de ser explicada, apenas vívida. Assista com o coração aberto. Ouça além das palavras. E permita que algo desperte dentro de você. Antes inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este conteúdo com quem sente que existe algo além da religião externa. Bem, não preciso lembrar que esta é a época do ano em que todos planejam e organizam a distribuição de presentes. Mas o verdadeiro dia marca um evento que liberta o homem. Quando esse nascimento acontece no homem, ele é libertado deste mundo de pecado e morte. E ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em nós, nossa alma permanecerá desamparada. E em vão olharemos para a cruz no Gólgota, a menos que ela seja erguida novamente dentro de nós. Se houver outro Cristo além daquele que foi crucificado dentro de nós e que ressuscitou e continua a ressuscitar em nós, esse Cristo é falso. Qualquer pessoa que ensine sobre um Cristo externo é um falso profeta. Não me importo com o rótulo que lhe deem. Se você tem todas as vestes do mundo e é aclamado como uma pessoa muito sábia, se você ensina sobre um Cristo externo, externo a si mesmo, esse Cristo é falso. Quando você conhece a história, você a verá nas Escrituras. Aqui, em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Versículos 15, 17. Agora, quando você lê isso, pensa que um homem de fora está perguntando a outro de fora, que Jesus está perguntando a Pedro, e que são dois homens diferentes. Não é assim. O drama está acontecendo dentro, pois, estando ele de fora, ele é carne e osso. Eu posso dizer a vocês, de agora até o fim dos tempos, que vocês são o Cristo e que o Cristo é Deus Pai, mas não posso persuadi-los. Não posso alcançar esse nível de convicção até que vocês o tenham experimentado. Então, aqui ele está dizendo: Quem vocês dizem que eu sou? É de dentro de mim, o eu sou no homem. Bem, talvez ele não tenha vivenciado isso, e se não vivenciou, dirá John Brown, Paul Smith, Neville Goddard, seja qual for o nome. Mas não é isso. Chegará o dia em que terei a experiência. Saberei por experiência própria. E ele me diz que isso veio do meu Pai que está no céu. Pois ele disse: Vão aos meus irmãos e digam-lhes: Estou subindo para o meu Pai e para o Pai de vocês, o mesmo Pai, para o meu Deus e para o Deus de vocês. O mesmo Deus. João 20 versículo 17. Então, quando a experiência acontece no homem, é o mesmo Pai, e o reino dos céus está dentro, portanto é de dentro que vem a revelação. Lucas 17 versículo 21. Não pode vir de carne e sangue. Não importa quão sábio um homem seja neste mundo, ele não pode persuadir você, não pode persuadir a si mesmo até que aconteça dentro dele. Bem, estou dizendo a vocês, pela minha própria experiência, que isso vai acontecer em cada um de nós. Quando acontecer, vocês saberão quem é Cristo. Quando encontrarem Cristo, vocês terão encontrado a si mesmos. Quando encontrarem a si mesmos, encontrarão Deus. Quando encontrarem Deus, encontrarão Deus Pai. E tudo está dentro de vocês. Ninguém, seja de carne ou sangue, jamais poderá convencê-los. Podem contar o que experimentaram, se é que experimentaram,
mas não há palavras que convençam um homem de que a coisa é tão profunda. É tão maravilhosa. É um mistério. Quando leio as Escrituras, encontro a doutrina do ocultamento de Cristo claramente declarada. O ocultamento de Cristo está lá, belamente revelado em todos os evangelhos. Vejamos estas 3 passagens de João. Vamos primeiro ao capítulo 6 de João. Ele lhes diz que desceu do céu e que ele é o pão vivo, e eles disseram: Não é este Jesus, filho de José? E seu pai e sua mãe, não os conhecemos? Como, então, ele nos diz que desceu do céu? Versículos 32, 42. Depois, no capítulo 8 de João, perguntaram-lhe: Onde está o teu pai? Ele respondeu: Vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu pai. Versículo 19. Qualquer pessoa que me conhecesse, se me conhecesse desde os meus primeiros dias em Barbados, conheceria meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas quando lhes digo que não sou deste mundo, eles negam, pois sabem que meu registro está lá, minha certidão de nascimento está lá. O nome do meu pai é José, o nome da minha mãe é Guilhermina, e eles têm esse registro. Bem, carne e sangue, sim. Eles têm o registro da carne e do sangue, mas não têm o registro neste mundo do que aconteceu comigo. O drama que está registrado nas Escrituras aconteceu em mim. Qual foi o drama? Ele disse: A minha palavra não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 11. O que é a palavra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. Então, qual é o seu propósito? Revelar-se no homem. Pois, se a sua palavra não pode voltar vazia, mas deve cumprir o seu propósito, então, ela não voltará vazia. Mas o que é a sua palavra? O Verbo é o próprio Deus. E o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Apocalipse 19 versículo 13. Portanto, a única forma objetiva que você verá a respeito de Jesus Cristo será, de fato, o Evangelho. Se você ler o Evangelho, estará vendo a única forma objetiva, com olhos humanos, de Jesus Cristo. Agora, comam, você é instruído. Coma o meu corpo. Em outras palavras, assimile-o. Tente compreender o seu significado. A palavra traduzida como palavra, que é a palavra grega logos, significa simplesmente aquilo que está por trás da coisa. Em outras palavras, seu sentido, seu significado. Qual é o significado por trás da história enquanto você a lê? Se você lê e não busca o seu sentido, verá apenas um homem na superfície. E, no entanto, não há nenhuma descrição de um Jesus físico na Bíblia. Nenhuma descrição de sua aparência, sua altura, nada sobre ele. Tudo o que se diz é: quando ele tinha cerca de 30 anos, começou seu ministério. Mas qualquer pessoa poderia ter 30 anos. Mas não há nenhuma descrição de um homem, porque ele é a palavra e a palavra está no homem. O homem, enquanto caminha sobre a terra, finalmente se vê desdobrando a palavra dentro de si. Ele a assimilou, comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Ele ouviu a história. A princípio, pensou que ela estivesse do lado de fora e adorou um Cristo externo. Esse era um Cristo falso. Ele continuou, ao longo dos anos, adorando e buscando um Cristo externo a quem orava, fazia o sinal da cruz e orava a algo exterior. Então, um dia, essa coisa irrompe dentro dele. É a palavra, subitamente, ela irrompe dentro dele e ele nasce do alto. Ele retorna às Escrituras para encontrar tudo o que foi dito sobre Jesus, o Cristo que ele mesmo experimentou. Tudo se desdobrou nele. O sinal do seu nascimento, que foi a criança envolta em panos, os homens que testemunharam a presença da criança. Mas eles não podiam vê-la. Por quê? Porque foi Deus quem nasceu e nenhum olho mortal pode ver Deus. Mas Deus os viu e compreendeu tudo o que eles concebiam como pensamento,
tudo o que pensavam enquanto estavam presentes, e ouviu o vento. Exatamente como predito nas Escrituras. Então chegou o momento em que Deus Pai está prestes a se revelar ainda mais como Deus Pai naquele em quem ele nasceu. Portanto, posso dizer a vocês, vocês são Deus Pai, mas não posso persuadi-los, porque vocês não podem ser persuadidos por carne e sangue. Então, o ser que fala com vocês agora é carne e sangue, e não estará aqui por muito tempo. Morrerá como todos os homens. Todos os homens morrem, e este ser também morrerá. Mas não é deste ser que falo. Este ser chamado Neville morrerá num futuro não muito distante. Mas o que há dentro de mim, o que experimento enquanto caminho nesta terra, não posso compartilhar com vocês a não ser em palavras. Tudo o que foi dito sobre o personagem chamado Jesus Cristo nas Escrituras, eu experimentei, tudo dentro de mim. Portanto, sei que a palavra mencionada em 1 João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se aplica aqui. A palavra de Deus não pode retornar a ele vazia, mas deve cumprir o propósito para o qual ele a enviou e deve ter sucesso naquilo para o qual ele a enviou neste mundo. Bem, para que ele o enviou? Ele está apenas gerando a si mesmo. Ele está se revelando em cada homem em quem a palavra é depositada. Então você ouve a palavra e a rejeita ou a aceita. Você a aceita com fé e então passa por todas as provações do mundo, e então ela começa a se revelar. Ela desperta e você a sente se agitando. Muito antes de explodir no primeiro grande evento, você a sente. Tudo está se agitando dentro de você. É uma fome que somente uma experiência com Deus pode satisfazer. Você pode procurá-la e buscá-la no álcool. Você pode buscá-la em alguma droga. Você pode buscá-la em todo tipo de coisa. Ela não está lá. De repente, ela explode dentro de você e você o encontra dentro de você, e você é ele. Superficialmente, você não parece diferente e envelhecerá cada vez mais diante dos olhos dos outros. Você não pode provar a ninguém que isso aconteceu em você, você só prova para si mesmo. E tudo o que você pode fazer é escrever sobre isso, falar sobre isso e contar ao mundo, se estiverem dispostos a ouvir, para encorajar a todos a perseverar na fé. Mas eu lhes digo, se existe algum Cristo além daquele que foi crucificado em nós, que ressuscitou e continua a ressuscitar em nós, esse Cristo é falso, e qualquer que ensina o contrário, fora de Cristo, é um falso mestre de uma falsa doutrina. Pois este é o Cristo oculto, sepultado no coração de cada pessoa no mundo. Portanto, vocês o despertarão pela aceitação e pela fé. Eis aqui o Cristo. Quando essa pequena coisa for retirada, será retirada pela última vez. Chega de morte para este. Todos os outros que não nasceram são instantaneamente restaurados à vida, novos, inexplicavelmente novos. Novos, sem perda de faculdades, sem perda de nada, mas em um mundo terrestre como este, solidamente reais. E que esta seja a sua experiência no presente imediato, pois você pode ver aqueles que o mundo chamou de mortos. Eles não estão mortos de verdade. Quando você os encontra, eles são todos tão jovens, por volta dos 20 anos. Deixe-os aqui quando tiverem 90 anos, e de repente, eles têm 20. Muitos deles nem percebem a mudança, totalmente alheios a ela. Eles se veem como seres jovens, íntegros e saudáveis, cheios de todas as paixões e ambições do mundo, e do desejo de vencer, e não percebem que, um instante antes, eram pessoas velhas e decrépitas. Eles simplesmente aceitam isso como certo. Muitos deles eu tive que persuadir de que passaram pela experiência que o mundo aqui chama de morte. Eles não acreditam nisso. Quando converso com eles, não conseguem acreditar que atravessaram o portal chamado morte, porque não estão mortos. Eles consideram natural a novidade desse corpo que estão usando. Fazem todas as coisas que vocês fazem aqui. Não há poder transformador nessa transição chamada morte. Você a atravessa, morre de novo e se vê instantaneamente restaurado a um corpo novo, saudável e maravilhoso, no mesmo mundo terrestre, até que o nascimento chamado Natal aconteça dentro de você. Então, este é o grande evento. Quando o Natal acontece no homem,
ele parte deste mundo terreno e entra numa era completamente diferente, mencionada nas Escrituras como aquela era. Uma era completamente diferente. Você não consegue descrevê-la. Porque você tem vida dentro de si. Há algo completamente diferente. Você não é apenas algo que está simplesmente marcando o tempo e envelhecendo. Você não está envelhecendo, você é um só corpo. Esse corpo é o corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nasce do alto entra nesse corpo, é incorporado a ele, e esse corpo é o seu corpo. Não é outro corpo, você é realmente um com o Cristo ressuscitado e veste esse corpo. Que corpo glorioso! É todo amor, nada além de amor. Quando você entra nele, você não consegue pensar em nada além de amor. E tu és esse ser, és o ancião de dias, e és um com este corpo. Um só Espírito, um só corpo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4. Pois você é esse Pai. Deus conseguiu, de fato, se entregar a você não como outro ser, você se torna Deus, você se torna o Pai. Esse é o propósito. Pois o Verbo que estava no princípio era Deus. Portanto, não é algo que ele esteja proferindo no espaço, como as minhas palavras agora. Ele é, de fato, o Verbo, e Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Assim, o Verbo está sepultado no homem, e então, em um dado momento, ele rompe e todo o drama se desenrola dentro do homem. Eis que surge o nascimento e o sinal do nascimento, eis que surge o seu filho unigênito chamando você de pai. Tudo se desenrola dentro de você. Finalmente, a cortina se fechará e essa será a última vez que você caminhará nesta esfera terrestre onde você nasce, amadurece, morre, encontrando-se restaurado, amadurecendo, morrendo, encontrando-se novamente, amadurecendo, morrendo. E continua indefinidamente até que o Natal aconteça no homem. Isso marca essa grande linha divisória entre esta era e aquela era. Então, sempre que alguém lhes ensinar sobre um Cristo externo, eu lhes digo que é um falso profeta. Quando pintam todas essas imagens de Cristo, e há mais de 40 no museu em Nova York, todas supostamente autênticas, estão mentindo. Você não consegue pintar essa imagem. Como você vai pintá-la e capturá-la? Como você vai pintá-la? Você não consegue nem descrevê-la com palavras. Essa memória não se apagou, eu a sinto o tempo todo, mas nenhum olho mortal pode vê-la. Mesmo que eu a sinta, durma nela e caminhe nela, não consigo descrevê-la. Então, como você vai descrevê-la para alguém? Não dá para descrevê-la, assim como você não consegue descrever Davi quando o vê. Ah, eu posso dizer como ele era, de certa forma, e naquele capítulo 16 de 1 Samuel, eles também tentaram mostrar isso. Tentaram descrevê-lo, mas você não consegue descrevê-lo. Eles simplesmente se referem a ele como ruivo, de belos olhos. Versículo 12. Bem, como você vai além disso? Ele é jovem, e como você pretende ir além disso? Bem, aqui, no capítulo 7 de 2 Samuel, o Senhor fala com Natã, seu profeta, dizendo: Vai ao teu servo Davi e dize-lhe que eu, o Senhor dos exércitos, te tirei do pasto, de cuidar das ovelhas, para que sejas príncipe sobre o meu povo Israel. E dize a Davi que o Senhor lhe declara que o Senhor te edificará uma casa, e que o Senhor, quando se cumprir o teu tempo e te deitares com os teus pais, no plural, pais, levantarei depois de ti um descendente teu, que sairá das tuas entranhas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 12. A palavra traduzida como casa significa não apenas uma morada, mas uma dinastia. Não é uma casa feita por mãos humanas, mas uma casa composta por vidas humanas, pois todos os que nascem são incorporados a esta casa. É uma casa viva, composta por vidas humanas. E é uma dinastia no sentido de que contém toda a família de Davi e todas as suas gerações. Agora, Davi se deita com os pais. Não os Davi no plural, Davi. Mas os pais, isso sim é plural. Você é o pai, eu sou o pai, nós somos os pais. Contudo, no fim,
São necessários todos os pais para formar o pai. E você será o pai do filho único. Não será outro filho, você será o pai do mesmo menino de quem eu sou o pai, portanto, você e eu somos o mesmo pai, sem perda de identidade. Esse é o mistério. Como isso é possível? Como posso ser o pai de um filho e, de repente, isso irrompe em você e você tem o mesmo filho e ele te chama de pai? Você não tem dúvidas em sua mente quanto ao relacionamento. Ele é seu filho e ele é meu filho. Bem, então, você e eu podemos ser dois? E entendemos o Evangelho de João. Eu habito neles, e eles habitam em mim, e somos um, Pai, assim como tu e eu somos um. É um mistério peculiar. E não dá para explicá-lo no nível da carne e do sangue. Portanto, este evento que está sendo celebrado é um evento eterno que ocorre dentro do homem, naquele Cristo invisível, nenhum Cristo visível, nada exterior. Assim, quando fazem estátuas e pinturas dele, e os sacerdócios do mundo ensinam sobre um Cristo externo, estão enganando o povo. São simplesmente guias cegos de cegos. São falsos mestres que ensinam uma doutrina falsa. E dizem nas Escrituras que darão a volta ao mundo para converter pessoas, que matarão você e acreditarão que realmente servem a Deus, e fazem isso porque não conhecem o Pai nem a mim. Se ao menos conhecessem o Pai, não poderiam pregar nenhum Cristo externo, nenhum mesmo. Então, aqui estamos, à beira de um dia. Não é aquele dia, 25 de dezembro. É a qualquer momento, pode acontecer. Pode acontecer agora mesmo nesta plateia, pode. Pode acontecer esta noite com qualquer pessoa ou muitas nesta plateia, porque vai acontecer, posso lhes garantir, num futuro não muito distante. Uma amiga minha me escreveu, recebi a carta hoje, ela disse. Na semana passada, assisti a uma palestra sua ao ar livre, à beira de um rio, e entre o público havia padres católicos, havia pastores, havia rabinos. E alguém se aproximou de um rabino e perguntou: "O que o senhor está fazendo aqui?" E ele respondeu: "Porque Neville ensina a verdade." Estavam todos presentes, de todas as denominações, de todas as religiões. Então ela disse: "Eu tinha um pote dentro dele havia um inseto, e esse inseto parecia estar dormindo profundamente, estava imóvel. Podia estar morto, mas estava dormindo profundamente. Então eu o virei. Quando o virei e ele caiu, então eu acordei." Simbolismo belíssimo. Uma inversão completa de todos os pensamentos e então a pessoa desperta. Uma inversão completa. Como dizem as Escrituras, primeiro o último, último primeiro. Uma reviravolta completa. Você vira o pote e inverte a situação e então ela acorda. Simbolizando apenas o seu próprio despertar. Assim, todos nós fomos treinados nessa adoração externa. A mente se concentra primeiro no exterior. Falamos. E permita-me dizer-lhe, esqueça aqueles que afirmam ser tão sábios no mundo. Eles pensam que, por ocuparem alguma posição de importância aos olhos do mundo intelectual, realmente sabem. Você não pode analisar, não pode racionalizar, então não aspire a isso. Todo esse drama se desenrola dentro de nós. Não é história secular, tudo é sobrenatural. Cristo é totalmente sobrenatural. Ele é a palavra de Deus. E ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho, no seio do Pai, esse o revela. João 1 versículo 18. No entanto, João diz que ele viu a Deus, e aqueles que são de Deus o veem, eles veem o Pai, mas outros não. Em outras palavras, você não pode vê-lo neste nível, então não deixe que ninguém pinte um quadro ou qualquer outra imagem para você a respeito de um Cristo externo. Mas vocês o verão, posso lhes garantir, e quando o virem, serão incorporados ao seu corpo e se tornarão um com ele, vocês vestirão esse corpo. Esse é o único batismo. Quando ele os abraça, vocês se fundem completamente. Vocês se dissolvem em seu corpo sem perder a identidade. A partir de então, vocês se tornam tão conscientes de vestir essa veste. Embora essa pequena coisa doa e canse, e vocês fiquem com sono,
e a deixem de lado, e muitas noites pensem: ah, bem, por que eu acordo amanhã? Vocês ficam com tanta vontade de partir, e ainda assim lhes dizem que precisam terminar. Mas, no que me diz respeito, sinto que terminei. Mas não posso partir antes da hora. Mesmo tendo vestido e ainda vestindo essa veste, vocês anseiam. Como leem as palavras de Paulo? Meu desejo é partir e estar com Cristo. Filipenses 1 versículo 23. Mas disseram a ele que precisava esperar um pouco, não muito, apenas um pouco, e continuar o trabalho que estava fazendo. Mas, mesmo tendo usado essa vestimenta uma vez, estando isolado e protegido por ela, você ainda a sente e se entrega a ela, e a alegria é imensa. Posso lhe dizer, quando você volta aqui e pega isso de novo pela manhã, é como vestir uma vestimenta apertada. Você volta para algo tão completamente restritivo, como se estivesse vestindo algo. Bem, o tipo de coisa que se usa para internar loucos. Você se sente cristalizado nessa vestimenta, e é uma coisa tão pequena que você se sente tão preso nela. Então você sai mais uma vez para vesti-la e retornar a isso. Depois de um tempo, isso se torna um pouco, eu diria, angustiante. Mas não se preocupe. Você não usará essas vestimentas para sempre, porque a palavra avançou. Você aceitou a palavra, e um dia, quando menos esperar, ela vai irromper em você. Conforme ela irrompe dentro de você, a partir daí todo o drama se desenrola, e ninguém pode impedi-lo. Não importa qual seja o seu trabalho atual. Você pode estar lavando o chão, governando o país, fazendo qualquer coisa neste mundo. A aparência externa não tem nada a ver com isso. Você ouviu com fé. É só isso que ele está pedindo. E posso te dizer, chega um ponto em que você sente que nada é impossível e não move um dedo para que isso aconteça, nenhum dedo. No sábado de manhã, eu estava me barbeando e minha esposa disse: o David está falando ao telefone e pediu para eu te avisar que ele precisa de uma ajudinha agora. O show do David estava acontecendo na UCLA no sábado à noite, e tem uma parte em que a soprano precisa usar um cabelo perfeitamente comprido. Faz parte do drama, Os Reis Magos. Bem, ele sumiu e eles não conseguiam encontrá-lo, não importa onde procurassem. Procuraram por toda parte e não o encontraram. Bom, ele precisava dele, faz parte do equipamento. Parei de me barbear, ouvi a voz do David. Ele não estava falando comigo, mas eu ouvi a voz dele e tudo o que eu permiti que ele me dissesse foi: eu achei. Só isso. Então continuei me barbeando. Minha esposa teve que sair naquela tarde. E pouco antes do meu amigo Benny chegar, Benny só chegou lá pelas 18h30, ou até mais tarde, o telefone tocou entre 17h30 e 18h. Era o David, e ele disse: achei. Ele procurou por toda aquela área e não encontrou, e ninguém mais conseguiu. Bem, eu não me preocupei e nunca mais pensei no David depois disso. Desejei-lhe boa sorte com o show. Eu o tinha visto na semana anterior e adorei. Achei simplesmente maravilhoso. A música, toda a produção, eu adorei. Eu só disse a ele: bom, espero que a casa esteja cheia hoje à noite e que tudo corra perfeitamente. Bem, ele me disse que hoje à noite recusaram a entrada de umas 250 a 300 pessoas, e o teatro tem capacidade para cerca de 540. Então estava lotado e recusaram a entrada de 250 pessoas. Mas ele encontrou. Tudo o que fiz foi ouvir como se estivesse ouvindo a voz dele. Eu consigo ouvir a voz dele. Então, considero isso uma promessa de Deus. Eu ouvi me dizer que eu havia encontrado. Bem, quem ouviu? Eu ouvi. Bem, qual é o nome dele? Eu sou, esse é o nome dele. Bem, quem está ouvindo? Eu estou ouvindo. Então isso se torna a promessa de Deus. Agora, o pequeno ser chamado Neville, de carne e osso, o que ele poderia fazer para encontrar? Eu estaria perdido naquela universidade, ela é tão grande.
Se você me dissesse esta noite para ir encontrar um determinado prédio, eu não saberia para onde ir. Então, como eu procuraria aquele fio de cabelo? Eu não conseguiria encontrá-lo, mas eu sabia que aquela palavra teria que se cumprir. E tinha que se cumprir não no domingo, isso é tarde demais, tinha que se cumprir no sábado. Então você ouve e depois deixa para lá, e não faz nada além de simplesmente considerar isso como uma promessa de Deus. Todas as suas promessas se cumprem em mim. Eu ouvi a ligação e continuei cuidando dos afazeres do meu pai, e nós dois somos um só. Confesso que não fiz nada nesse intervalo, nem me preocupei com nada. Quando ele ligou, eu estava ocupado. Minha esposa tinha saído e deixado o fogão ligado. Tive que ficar de olho para ver se tudo estava funcionando direito. Ela e minha filha saíram para fazer compras ou resolver alguma coisinha. Então, nesse intervalo, eu estava ocupado com as tarefas de casa. Mas aí ele liga e confirma. Então eu digo a vocês esta noite, isso vai acontecer com vocês. O Natal vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas, nesse intervalo, escutem como se tivessem ouvido o que querem ouvir. Querem abençoar alguém? Podem abençoar. Escutem a voz dessa pessoa e permitam que ela diga o que vocês gostariam de ouvir, e então acreditem. Acreditem na realidade do que ouviram e não façam nada para que isso se torne realidade. Apenas acreditem. Essa é a palavra. Uma palavra saiu da sua boca e não pode voltar vazia, não pode voltar sem propósito. Ela deve cumprir o seu propósito. Então, tentem. Mas não se esforcem demais para que isso aconteça. É uma técnica simples, muito simples, e vocês simplesmente acreditam. Conseguem acreditar? Bem, este dia maravilhoso que se aproxima no mundo exterior é um dia que acontece dentro do homem. É um momento no tempo. No meu caso, não foi 25 de dezembro, mas sim 20 de julho de 1959. Esse foi o meu Natal. E a minha descoberta da paternidade de Deus ocorreu em 6 de dezembro de 1959. A revelação do véu do meu próprio corpo aconteceu em 8 de abril de 1960. E a descida da pomba sobre mim, me cobrindo de amor, foi em 1º de janeiro de 1963. Portanto, esses dias estão indelevelmente gravados em mim. Mas eu não os uso como aniversários, simplesmente os anotei quando aconteceram. Esses eventos estão dispostos dessa maneira, nessa ordem cronológica, e eu os registrei com um propósito. Quando meu amigo Bob teve a primeira experiência, fiquei esperançoso, mas não anotei nada e ele não datou a carta que me enviou. Mas aconteceu, seguiu a mesma ordem cronológica. Se for 1 ou 2 dias para mais ou para menos, não faz diferença. Mas a mesma diferença de tempo ocorre entre o nascimento e a descoberta da paternidade de Deus através de seu Filho, que te chama de Pai. Depois vem a divisão do templo, completando um período de 9 meses. Em seguida, vem o intervalo de mais 2 anos e 9 meses para completar aquele período de 3 anos e meio com a descida da pomba. E assim, nós dois vivemos em paralelo cronologicamente. E agora estou esperando que Benny traga a sua experiência por volta de, digamos, 6 de março do ano que vem. E é melhor que ele não me decepcione. Então, acredite. Nada neste mundo poderia acontecer com você comparável a este nascimento. Nada poderia lhe emocionar mais. Pois se você se emociona ao pensar em um Cristo externo, imagine a emoção ao descobrir que ele não é externo a você. Que ele é você. Que quando você encontra Cristo, você encontra a si mesmo. E quando você encontra o Pai, você encontra a si mesmo. Quando você encontra o seu filho, que emoção! Que ninguém jamais lhe disse antes que era Davi, exceto as Escrituras. As Escrituras dizem, mas o homem foi doutrinado a não saber disso. E ele foi em busca de outro filho, e não era aquele filho, aquele, Jesus Cristo, era o Pai, a quem Davi, no Espírito, chamou de Pai. Então, o que pensais do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: do filho de Davi. Então ele respondeu:
Por quê, então, Davi, no espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. A palavra Senhor, Adonai, era a que todo filho usava para se referir ao seu pai. Ele sempre chamava seu pai de Adonai, meu Senhor. Quem diria que alguém desta geração, em 1959, seria o pai de alguém que o mundo acredita ter existido em 1000 a.C.? Então você conhece as palavras. Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele o viu e regozijou-se. João 8 versículo 56. Você viu nosso pai Abraão? Como você pode ver Abraão ou Abraão vê-lo? Ele respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8 versículo 58. E eles pegaram em armas, ou seja, nos fatos da vida, para apedrejá-lo. Eles iriam apedrejá-lo com os fatos: você tem apenas 50 anos, portanto, é impossível que você o tenha visto ou que ele o tenha visto. Bem, ele se alegrou por ver o meu dia e o viu. Ele teve uma prévia desse grande evento e se alegrou, por quê? Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 versículo 4. Portanto, nada disso aconteceu por acaso, trata-se de um plano, de uma estratégia. Então eu saí da parte do Pai. E, no entanto, antes de sair da parte do Pai, eu era um com o Pai. Então eu saí, e quem me vê, se é que me vê, vê aquele que me enviou. João 12 versículo 45. Portanto, não estou sozinho. Quem me vê vê aquele que me enviou. Bem, quem te enviou? O Pai. Se você me visse, você o veria, mas você não pode me ver com olhos mortais. Pois se você me visse, você o veria, porque ele e eu somos um. João 10 versículo 30. Então eu deixarei o mundo e retornarei para onde? Para o Pai. Eu saí do Pai e entrei no mundo, agora estou deixando o mundo e voltando para o Pai. João 16 versículo 28. Mais enriquecido pela jornada. Assim, o poder que tínhamos antes da jornada aumentou, o poder criativo e a translucidez que tínhamos antes da jornada aumentaram, e nos expandimos além do que éramos antes da contração, quando saímos e nos limitamos a essas vestes de carne e osso. Agora, só temos mais uma loja e vamos fechar por um curto período de 3 semanas. Fecharemos na sexta-feira e reabriremos aqui, no mesmo local e horário, na segunda-feira, dia 8 de janeiro. Não enviarei avisos, o intervalo é muito curto. Então, publicarei apenas um pequeno anúncio no Los Angeles Times no sábado anterior à reabertura para lembrar a quem possa se esquecer da data. Mas abrirei no dia 8 de janeiro, aqui, às 20 horas. O tema será o mesmo. Deus se tornando homem para que o homem possa se tornar Deus, que a imaginação do homem é o poder criativo do universo e que você pode imaginar, portanto, todas as coisas são possíveis para você porque você pode imaginar. Se você pudesse apenas imaginar e aceitar como verdade o que imaginou. Essa é a minha história, e eu a contarei repetidas vezes até que ela termine. Agora, vamos entrar no silêncio.